Quando eu e o Júnior namorava, o pai dele estava preso. Na verdade, o pai dele foi preso quando ele era bem pequeno. O pai dele praticamente nem criou ele nem conhecia o pai dele. Quando a gente se casou, tinha mais de 18 anos que o pai dele estava na cadeia. Então, quando estava completando 3 anos e meio que a gente estava casado, o Júnior ficou sabendo que o pai dele ia receber a liberdade. Acontece que ninguém da família queria ele, nem a família dele mesmo, nem a minha sogra e nem os meus cunhados, justamente por tudo que ele tinha feito para poder estar na cadeia, que até então eu nem sabia, eu nunca tinha tido a curiosidade de perguntar, mas com essa movimentação, né, nossa, ele vai sair da cadeia e tal, eu quis saber. Eu questionei o Júnior por que ele ficou tanto tempo preso. E, gente, quando eu fiquei sabendo, olha, eu não tive um pingo de pena daquele homem. Eu achei mais do que justo a própria família dele dar as costas para ele. Mas o meu marido não. O Júnior, ele ficou muito angustiado, preocupado, andava para lá e para cá, não queria saber de comer, não dormia. E eu notei que ele queria me falar alguma coisa, mas ele não tinha coragem. Então, um dia eu falei assim, amor, não me diz que você tá querendo trazer aquele homem pra cá, não. E ele todo sem jeito, sabe? Ai, amor, mas eu sei que ele errou feio, só que ele é meu pai, o que eu vou fazer? Ele já tem 62 anos de idade, como que eu vou jogar ele pra rua? E eu disse, quê? Que seu pai que nada, Júnior, tá maluco? O cara nem te criou, você nem conhece ele. E outra coisa, não é porque ele envelheceu que ele deixou de ser um criminoso, não. Nisso, o Júnior ficou chateado comigo, chorou, porque meu marido tem um coração de manteiga derretida. Ficou emburrado, passou um dia inteiro sem falar comigo. Quando foi no dia seguinte, lá vem ele, com o rabinho entre as pernas, me pedir, me implorar, pelo amor de Deus, para a gente dar uma oportunidade para o pai dele, que o pai dele não ia aprontar, o pai dele era outro. E ele falou assim, eu prometo, se meu pai pisar na bola, eu mesmo coloco ele para fora da nossa casa. Que dia que o Júnior ia ter coragem de fazer isso? Nunca na vida. Enfim, virou, mexeu. Contra a minha vontade, aquele homem veio para nossa casa. E, gente, pensa no homem da cara ruim. Só de olhar nele dava medo, sabe? Aquele olhar frio, ruim mesmo, de gente que não tem um pingo de remorso de fazer a maldade para os outros. Eu tinha tanto medo dele que eu não ficava sozinha aqui em casa com ele de jeito nenhum. Quando o Júnior estava trabalhando, ou eu ligava para minha irmã vir para cá ficar comigo, ou eu ia para casa da minha mãe, ou ia fazer qualquer coisa para passar o dia todo na rua, mas não ficava aqui com ele. Enquanto o Júnior estava rindo pelas paredes, que estava realizando o sonho dele, que enfim ele podia conviver com o pai, porque o Júnior tinha uma carência de pai, eu não via a hora. Eu rezava para aquele homem sumir da minha casa logo para eu voltar a dormir, porque eu juro para vocês, eu não dormia. Eu tinha tanto medo dele que na minha cabeça, a qualquer momento, ele ia fazer mal para mim, ele ia fazer mal para o Júnior, sei lá, ele ia fazer alguma coisa com a gente. O que eu não esperava é que o senhor, meu sogro, de 62 anos de idade, mesmo depois de tudo que o Júnior estava fazendo para ele ia dar em cima de mim. E ele não fazia isso só através de cantadas, não. Era bem mais que dar em cima de mim, ele me agarrava. Claro que contra a minha vontade, eu relutava, ele fazia assim mesmo, ele agarrava a minha irmã, ele chegou a me beijar à força e eu sempre contei para o Júnior. Desde a primeira palavra ousada que ele me disse, eu contei para o Júnior, só que ele não acreditava. O Júnior estava cego com aquela figura paterna que ele criou na cabeça dele, mesmo a minha irmã falando que era verdade, que acontecia com ela também. Quando eu ia reclamar e o pai dele estava por perto, o pai dele começava a rir, começava a fazer de conta que estava brincando, começava a tossir como se ele fosse um velhinho. E ele falava assim, eu tô brincando, você não tá vendo? Eu sou um velhinho, eu não dou conta de mais nada não. Gente, é difícil de acreditar, parece até um filme, sei lá, novela da Globo das 9, mas é verdade. O Júnior, na cabeça dele, eu acho que ele pensava o seguinte, que o pai dele criou ele a vida inteira, era um exemplo de bom homem, de chefe de família, e agora ele precisava de cuidado, porque ele era um velhinho, um idoso de 100 anos, sendo que o homem estava forte, podia muito bem trabalhar.
Acontece que aquela situação estava ficando fora de controle. Eu estava enlouquecendo porque eu não podia ficar na minha casa. Para vocês terem uma ideia, o Júnior saía para o trabalho 6 horas, eu saía para a rua também. E eu só voltava para casa quando eu tinha certeza que ele já estava aqui, que eu ligava, ele falava que tinha chegado o serviço, que estava em casa e eu voltava para casa. E mesmo assim ele não fazia nada, mesmo vendo a situação que eu estava, que eu não comia direito, eu não dormia, eu não podia viver dentro da minha própria casa. Ele achava assim que uma hora essa situação ia se ajeitar, eu ia acostumar com o pai dele. Ele falava assim, não, uma hora ou outra você vai ver que meu pai mudou, a prisão serve para isso mesmo, para as pessoas aprender com o seu erro, regenerar, sabe? Chegou num ponto que eu já estava tão exausta, mas tão exausta, que eu já estava decidida que eu ia separar do Júnior. Olha só o ponto que eu cheguei de cansaço, porque eu via que o Júnior não ia mudar a opinião dele em relação ao pai dele, que ele não acreditava em nada que eu contava, que o pai dele fazia comigo quando ele não estava em casa. Então, eu também não tinha uma alternativa, né? Eu não tinha saída. Viver daquele jeito não dava. O jeito que eu tinha, a saída que eu tinha, era pegar as minhas coisas e voltar para a casa da minha mãe. E aí um dia eu tava na casa da minha mãe, né? Eu tava até desabafando isso com ela. Ai, mãe, eu não aguento mais essa situação. O Júnior não me escuta. Ele não acredita nas coisas que o pai dele faz comigo, que o pai dele fala comigo e com a minha irmã também. Sendo que a minha irmã nessa época, até menor de idade era. E assim, gente, o pior de tudo, que eu esqueci de contar pra vocês, é que um dos crimes pelo qual o pai dele estava preso era justamente isso. Só que no caso foi bem pior, né? Ele chegou às vias de fato com a menina. Ai, não quero nem contar detalhes aqui. Então, como eu disse, eu já estava decidida a separar dele, já tinha conversado com a minha mãe nesse dia. Quando pensa que não, o Júnior chega do serviço e ele liga para mim, desesperado. Amor, onde você tá? Vem embora, corre aqui para casa, vem ver o que aconteceu. E ele não conseguia falar, ele chorava muito, estava muito ofegante, sabe, desesperado. Corri para casa. Gente, quando eu cheguei aqui, a nossa casa estava praticamente limpa. O pai do Júnior, obviamente com a ajuda de alguém, porque sozinho ele não ia conseguir, levou a nossa TV, o nosso bujão, o nosso micro-ondas, o nosso computador que eu tinha acabado de comprar. Na verdade, a maioria dessas coisas a gente ainda estava pagando porque, como eu falei, não tinha muito tempo que a gente estava casado. O pai dele simplesmente fez o limpa e sumiu no mundo. E quando eu cheguei em casa, o Júnior estava arrasado. Ele chorava tanto, mais tanto. E ele falava assim, eu sou um bosta de ter colocado a sua vida em risco por causa de uma pessoa que nunca foi pai, um cara sujo que nunca vai mudar, como que eu sou otário. Gente, aquele dia ele ficou tão mal que eu tive que dar remédio para ele dormir. E depois disso, eu tive que convencer o Júnior a fazer terapia, porque ele não queria se perdoar. O tempo inteiro ele ficava remoendo isso, sabe? Eu não acreditei em você, eu não mereço você. É que o Júnior, ele tinha uma carência de pai muito grande e isso acabou deixando ele muito vulnerável. E a própria psicóloga falou uma coisa para ele que, olha, eu tinha falado várias vezes, que devido à carência, né, tão grande que ele tinha dessa figura paterna, né, de ter um pai próximo ali, porque o pai dele foi preso, ele era muito pequeno e a mãe dele não casou de novo, o que ele fez? Ele criou a figura de um pai, a figura de um homem que não existia, que não era aquela pessoa, aquele ser que estava morando com a gente, mas ele fantasiou na cabeça dele, ele acreditou e por isso ele não me escutava, ele não acreditava quando eu contava, né, nas coisas que o pai dele fazia comigo. Mas enfim, graças a Deus passou, a gente superou, né? A gente conseguiu comprar as nossas coisas de novo e tem muito tempo que a gente não sabe notícias do pai dele. A gente não sabe se tá vivo, se tá solto, se foi preso de novo. E o Júnior hoje em dia nem fala também. Se alguém perguntar, ele fica bravo. Mas enfim, eu contei a história do meu marido
Por quê? Para mostrar o quanto a carência é perigosa. Uma pessoa que é carente ao extremo, que tem um assunto mal resolvido ou um trauma do passado, ela fica muito vulnerável a ser enganada, a ser iludida, porque isso que aconteceu com o meu marido pode acontecer com qualquer outra pessoa de vários outros jeitos, né? Inclusive numa relação mesmo amorosa ali de homem e mulher. Então, se de repente você já sente que é uma pessoa carente ao extremo, que precisa o tempo todo de estar buscando amizade, de estar buscando um relacionamento, ou de estar buscando uma pessoa para te cuidar, para te proteger, mas você vê que isso é fora do normal, já busca uma ajuda, já faz uma terapia, tenta ver até que ponto isso é normal, até que ponto isso te prejudica, né? Para quando você se entregar para alguém, você faça isso de forma consciente, tendo a plena consciência de quem é aquela pessoa de verdade e não criando um personagem para aquela pessoa. Até porque Papai Noel não existe. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Coitado desse rapaz, né? Eu fiquei com pena, mas nem preciso passar a lição dessa história. A menina já deixou no final. Se você sente que tem uma dependência enorme, uma carência ao extremo, que te atrapalha, que te prejudica, que te faz ver flores onde só existe pedras, já busque logo uma ajuda. Já faça logo uma terapia para você não ficar vulnerável a ser enganada, a ser iludida, enfim, é tudo isso que ela mesma falou no final. E eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Dê seu joinha que ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram. É esse que está passando a sua telinha, eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que está passando aí na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre gosto de lembrar porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!